Os bens adquiridos por herança, assim como aqueles adquiridos por doação e aqueles pré-existentes ao início da união estável ou do casamento pelo regime da comunhão de bens, da comunhão parcial de bens, não se comunicam em caso de partilha. Mas e como ficam os frutos destes bens? Como fica o aluguel do imóvel recebido? Como fica o resultado? Como fica aquilo que somente agregou ao patrimônio do casal graças aos bens que um dos membros já possuía antes da união ou que recebeu por herança ou doação? Muitas pessoas se confundem nisso. Este vídeo é curto, por favor, assista até o final e mande este vídeo para aquele seu amigo ou sua amiga que está emocionado com uma relação afetiva e que deve aproveitar esta emoção, mas que o faça ciente das regras do jogo. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim, Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, comente e compartilhe. Por favor, não pule as propagandas. Vamos lá. O regime da comunhão parcial de bens é o regime legal. Se você iniciar uma união estável e não contratar outro regime de bens, o regime que será aplicado será o da comunhão parcial de bens. Se você já estiver vivendo uma união estável e em algum momento contratar algum outro regime, este contrato terá efeito daquela data para frente. Aquilo que aconteceu antes da data do contrato para trás, aquilo que aconteceu entre o início da relação e o contrato, será regido pela comunhão parcial de bens. Mas o que significa isso? Em uma das minhas pós-graduações, em debate em sala de aula, eu me deparei e fiquei chocado. O pouco cabelo que eu tenho ficou em pé, vendo profissionais do direito de família defendendo a comunhão parcial de bens, até aí tudo bem, uma questão subjetiva, mas argumentando que a pessoa pode ficar tranquila porque os bens anteriores à união, os bens recebidos por herança, por doação, não se comunicam. É verdade, eles não se comunicam, mas este tema não é tão simples. Os produtos, os frutos desses bens se comunicam sim. Se você trabalhou uma vida inteira, trabalhou feito um cavalo, juntou o patrimônio, imóveis de locação, uma empresa, o que for. E aí você provavelmente fez tudo isso pensando na geração futura, a sua, pensando nos seus filhos e nos seus netos. Dificilmente alguém trabalha, alguém se mata de trabalhar pensando no bem-estar do seu genro ou da sua nora. Ou pior, pensando no enteado do seu filho ou da sua filha. Normalmente as pessoas pensam nos seus sucessores. Caso você tenha um pensamento parecido com esse que acabei de descrever aqui, a situação é preocupante pelo seguinte: você se matou de trabalhar uma vida inteira. Adquiriu, vamos imaginar, alguns imóveis de locação para complementar a sua renda. Você trabalha, compra um imóvel e aluga. Trabalha, compra um outro imóvel e aluga. E usa o aluguel do imóvel que você já comprou para agregar na sua renda para comprar mais imóveis. Vamos imaginar isso. Mas talvez você faça que nem o Luiz Barsi, que é o Warren Buffett brasileiro. Você trabalha, compra ações no mercado financeiro, ações pagadoras de dividendo. Aí você trabalha e compra mais ações, e com os dividendos compra mais ações, e assim você cria aquela bola de neve positiva. Não interessa se são ações do mercado financeiro, se são imóveis de aluguel. Aquilo que você deixar para o seu filho, a coisa em si pertencerá a ele. Mas aquilo que for adquirido, ou que for poupado, aquilo que for juntado, graças e tão somente graças ao patrimônio que você deixou para o seu filho, será dele, do seu filho, da sua filha, e do seu respectivo cônjuge, da sua nora ou do seu genro, caso eles tenham casado ou mantido uma união estável pelo regime da comunhão parcial de bens.
Como você resolve isso? Existem soluções que não são simples. Algumas pessoas constituem uma PJ e aí colocam o seu patrimônio nesta PJ, nesta pessoa jurídica, e ainda precisam rezar que o seu filho ou sua filha gerenciem esta empresa de modo a preservar nela os bens, os frutos por ela produzidos. Via de regra, você tem um altíssimo risco de trabalhar e parte do seu suor pingar na conta bancária da sua nora ou do seu genro. E dali para os descendentes deles. O STJ tem pacífico entendimento de que os bens adquiridos com produtos de bens anteriores ao casamento, produtos de bens herdados ou doados, estes novos bens, por terem sido adquiridos na constância daquela união, pertencem ao casal. Este é um dos problemas. O segundo problema, questão sucessória. Estou gravando o vídeo em 2024 e a tendência é que este problema seja corrigido com a reforma do Código Civil. Mas você trabalha feito um camelo, você deixa vários imóveis ou várias ações pagadoras de dividendo para o seu filho ou sua filha, e aí ele se casa, ou tem uma união estável. E aí o patrimônio do casal vai crescendo. Aqueles bens que foram adquiridos, ou aqueles bens que os rendimentos daquilo que você deixou, será do casal. E aquilo que você deixou será apenas do seu filho ou sua filha, mas o seu genro ou sua nora será herdeiro necessário daquele montante também. Se você já tiver netos, talvez, e se você não tomar todos os cuidados e em coerência com a sua família, o seu neto receba menos do que deveria receber, ou menos do que poderia receber, caso os devidos cuidados fossem tomados. Quando você tem um filho e este filho iniciou a vida conjugal bem cedo, com alguém em igualdade de condições e com cooperações simétricas ou equivalentes, o problema não é tão grave. O problema é quando você trabalhou uma vida inteira e o seu filho, já pelos 40 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos anos, já com um filho de uma relação anterior, que é o seu neto, inicia uma nova união. E aí, com isso, o seu neto poderá ser desfalcado financeiramente nos direitos sucessórios dele por conta da falta de cuidado que você, e principalmente seu filho ou sua nora, como seu filho ou sua filha, venham a ter. O regime da separação total de bens não protegerá o seu filho e também o seu neto dos efeitos sucessórios. Mas, pelo menos no que diz respeito à meação e partilha de bens, pelo menos nisso, haverá uma proteção. E quanto aos frutos do patrimônio, também. O regime da separação total de bens, pelo menos, preservará na mão do titular do imóvel ou na mão do titular das ações os rendimentos deste imóvel ou daquela ação, ou daquela empresa, ou daquela propriedade rural, ou do que for. Pessoal, como tenho dito nos últimos vídeos, não lhe digo o que você deve fazer, mas lhe digo o que você deve saber para tomar as melhores decisões. Um grande abraço e até o próximo vídeo.